E aí, turma, voltando aqui para falar sobre um assunto que a cada pelo menos 2 dias tem uma pergunta aí no feed, tem uma pergunta aí das pessoas querendo saber: sucessão familiar, o segredo do sucesso. Não existe segredo de sucesso para sucessão familiar, pelo menos um único segredo. Eu acho que são um conjunto dos fatores. E o que eu posso dizer é que é assim, é óbvio, né? Quem sou eu para falar perto de grandes celebridades do mundo da sucessão, como John Davis, como uma série de outros feras aí. Mas uma das principais ações que eu posso dar dentro das empresas familiares que trabalhei é: se você está preparando uma sucessão, se você pensa passar o controle da empresa para algum familiar, comece preparando esse familiar muito tempo antes. Se daqui 10 anos eu vou me aposentar, eu tenho que preparar meu sucessor agora. Diferentemente de um executivo normal, você tem que pegar o seu familiar e fazer um plano muito mais longínquo, até porque nem sempre um familiar que vai suceder uma empresa é um profissional de carreira. Então você tem que preparar isso 10 anos antes. Você tem que cuidar da formação dessa pessoa, você tem que fazer com que essa pessoa entenda o seu negócio em todas as áreas. Um job rotation é importante para qualquer executivo e, na opinião do Lázaro, muito mais para um herdeiro. O herdeiro, ele tem que entender como funciona o seu negócio, ele tem que entender todos os processos e políticas da sua empresa, da empresa que ele vai herdar, mas o ideal é que ele entenda como funciona esse organismo vivo chamado empresa, até para ele não ser enganado. Não é que o Lázaro está querendo exigir mais do herdeiro do que o executivo tradicional, mas é que o executivo tradicional, geralmente, antes dele chegar a presidente de empresa, ele já rodou várias áreas de várias empresas, em vários segmentos, fora. E a sucessão familiar, geralmente, o herdeiro, ele nasce, é criado, trabalha dentro da mesma empresa. Então, na minha opinião, é super importante que durante um período longo ele faça um job rotation dentro das áreas da companhia para ele entender as necessidades das bases, ele entender como funciona, ele entender o mercado antes de ocupar a cadeira de herdeiro. E para isso tem empresas especialistas nisso. Tem empresas extremamente competentes para poder realizar isso, consultorias. John Davis eu citei aqui, mas tem várias outras no mercado, especialistas em fazer sucessão familiar. Toda empresa familiar pode e deve ser uma empresa profissional. Não existe uma empresa familiar e uma empresa familiar. A empresa familiar, ela tem que ser profissionalizada, e por que não ter um herdeiro 100% profissional sentado na cadeira de presidente? Então, na minha cabeça é essa. Às vezes as pessoas separam: não, essa é a empresa profissional, essa aqui é familiar. Espera aí, se essa empresa familiar ela é bem gerida, ela é uma empresa profissional. E recado, tá? As empresas mais longevas no mundo, as que duram mais, geralmente são as empresas familiares. Bem geridas, com governança, bem administradas, aonde seus herdeiros, aonde a sucessão é bem feita num período de tempo adequado, preferência longo e com a profundidade certa. Sucessão também não é só período, tem que ter a profundidade. Não adianta você pegar um herdeiro e fazer ele ficar 3 meses em cada área da empresa. O cara tem que ficar 1 ano e meio, 2 anos, 3 em cada uma da área. Você tem que conhecer tudo com profundidade. Tá? Quem é generalista não sabe nada de nada. Então, na realidade, é um pouco disso. Minha opinião é essa: prepare com antecedência mínima de 10 anos aquela pessoa que você acha que deve sentar na cabeceira da sua empresa quando você já não estiver mais tocando. Ah, Lázaro, mas eu mudei o plano, comecei a preparar um sucessor e no meio do caminho eu descobri que não é ele. Acontece. E ótimo que você descobriu que não é ele, porque você vai ter mais tempo para preparar outro. O problema é quando você erra, insiste no erro, você sabe que ele não é a pessoa certa e continua insistindo no erro. Aí é burrice. Você que é dono, se for trabalhar a sucessão, tente descobrir nesse período de adaptação se o seu escolhido para suceder a cadeira principal na companhia é a pessoa certa. Porque se não for, troca, e não coloca só por vaidade, porque você vai ter comprometimentos sérios, futuro, da perenidade, do sucesso da sua companhia. Eu acho que é isso. Se você não sabe fazer, pede ajuda.